Olá, então, hoje a gente vai conversar sobre um problema de nível fácil, intermediário, entre esses dois tópicos. É um problema que realmente aparece em todo o curso de engenharia, todo o curso de física, matemática, química. E é um problema que ele é interessante porque ele revisa muito bem conceitos de integrais, derivadas, taxa de variações e principalmente uma introduçãozinha ao cálculo vetorial. Vamos lá então. Como a gente já viu, o enunciado do meu problema, ele vai dar uma equação vetorial para a aceleração, que eu já vou colocar ali, porém ele pede a equação da velocidade e a equação do espaço, né, da posição da minha partícula. Como que a gente acha isso? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nesse caso é que a posição da partícula dada por R, vetor, em função de t, se caso eu quiser derivar ela em função do tempo, del R, del t, isso daqui me dá a velocidade em função do tempo. E se, por sua vez, eu derivo novamente a velocidade, dv dt, ela me resulta na aceleração em função do tempo. Perfeito? E a recíproca também é verdadeira. Se eu integro a aceleração em função do tempo, ou seja, integral de A em função do tempo, me dá a velocidade. E se eu integro a velocidade em função do tempo, eu vou ter novamente a minha posição. E é nessa premissa que a gente vai basear a aula. O exercício propõe que a aceleração de uma partícula é dada por aceleração vai ser igual a 3t na direção i, que para nós vai ser o x, i versor, ou seja, um vetor unitário, mais 4 na direção j. Também, para nós, será o y, a notação cada um escolhe. Mas o importante é saber que isso daqui é um vetor unitário, que isso daqui, a aceleração, por sua vez, também é um vetor. A primeira questão é, como que a gente acha a velocidade, a equação da velocidade? É somente eu integrar a aceleração. Então, se eu venho aqui, integro a aceleração em função do tempo, integro isso em função do tempo, na direção i, mais isso em função do tempo, na direção j, eu consigo achar minha velocidade. Então, a velocidade em função do tempo, vetor, vai ser igual a 3t ao quadrado sobre 2, integrando o polinômio, mais uma constante que eu vou chamar de C1, tudo isso na direção i, mais 4t, mais uma constante que eu vou chamar de C2, porque é uma integral indefinida, na direção j. É isso. E olha só, o problema também me deu o que a gente vai conhecer como condições de contorno, condições que satisfaz essa equação, condições que eu consigo trabalhar com elas. E nesse caso é a seguinte: v de zero, ou seja, para t igual a zero, é igual a 5i, vou colocar aqui, ó. V de zero é igual a 5i mais 2j.
J versor. Então, olha só. Agora, basta eu substituir o zero na equação que eu encontrei, que eu vou ser capaz de calcular minhas constantes. Vamos repetir aqui, ó. Se eu colocar zero no lugar do t, e zero no lugar desse t, eu vou ter que tudo isso daqui tem que ser igual a 5. Três vezes zero ao quadrado sobre 2 é zero. Então, C1 igual a 5. Já essa daqui, eu tenho que tudo isso tem que ser igual ao meu versor 2, aliás, meu vetor 2 na direção J. 4 vezes 0 é 0. Só sobrou a constante 2, então a constante 2 é igual a 2. Então, reescrevendo essa equação, a gente vai ter que a equação da velocidade, vetor em função do tempo, vai ser igual a 3t ao quadrado sobre 2 mais 5, tudo isso na direção inversor, mais 4 vezes o tempo, mais 2. Tudo isso na direção J versor. Chegamos no metade do nosso problema. E agora a gente pode, da mesma forma que a gente fez, integrar ambos os lados para achar o nosso vetor posição. Vamos fazer isso. Vou apagar o quadro, reescrever e vamos fazer isso. V de t é igual a 3t ao quadrado sobre 2 mais 5 na direção I, mais 4t mais 2 na direção J. O que eu posso fazer? Com abuso de notação, integrar ambos os lados em função do tempo. Isso daqui vai me dar o meu R de t vetor. Isso daqui vai ser igual a integral de tudo isso em função de dt, mais a integral de tudo isso em função de dt. Lembrando, integral de um polinômio, cai o 3, t a terceira sobre 2, mais 5t, mais uma constante que eu vou chamar de C3. Tudo isso na direção I. Eu não estou muito preocupado com a notação aqui, porque ela pode ir para frente, para trás, porque é uma constante esse versor, né? Então, ela sai da integral. Mas eu gosto de usar essa notação porque ela me diz que está integrando tudo. Perfeito? Mais 4t ao quadrado sobre 2, vai ficar t ao quadrado sobre 2. Mais 2t, mais uma constante que eu vou chamar de C4, tudo isso na direção J. Perfeito? Novamente, como que eu posso fazer agora? O exercício me deu novamente a condição de contorno. E é justamente... desculpa, aqui é vezes 2, né?
t ao quadrado, caiu 2, sobra 2 aqui em cima, aqui embaixo. Volta, esqueci o 4. Perdoe-lhe. Ele dá novamente o valor da posição em 0, que é igual a 20i. Deixa eu colocar até aqui mais para baixo, gente. R de 0 é igual a 20i mais 40 na direção do versor J. Se eu vim aqui substituir 0 no lugar do t, 0, 0, sobra C3. Então, tudo isso tem que ser igual a 20. Se sobrou a minha constante 3, constante 3 igual a 20. No segundo caso, tudo isso daqui tem que ser igual a 40, 0, 0, sobra C4. C4 igual a 40. Então, no final das contas, minha equação da posição da partícula fica assim. R de t é igual t a terceira sobre 2 mais 5t mais 20 na direção I mais 2t ao quadrado mais 2t mais 40 na direção J. Então, a partir daí, gente, o problema está praticamente feito. A gente chegou na equação e agora basta a gente substituir os valores, que no caso ele vai pedir na letra A, vou apagar o quadro aqui, na letra A ele pede o valor da posição da partícula em t igual a 4 segundos, ou seja, R para t igual a 4, é só substituir lá. 4 ao cubo sobre 2 mais 5 vezes 4 mais 20, tudo isso na direção I, mais 2 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 40 na direção J. Basta substituir. Eu fiz as contas, né? Então, isso daqui vai me dar R de t igual a 4, me dá, resolvendo essas contas, 72 na direção I, mais 80 na direção J. E esta é a ideia. Perfeito? Já na letra B, ele vai pedir o ângulo entre os vetores em t igual a 4 da velocidade. Então, a gente vai ter que pegar a equação da velocidade, que nada mais é que v de t vetor igual a 3t ao quadrado sobre 2 mais 5 na direção I mais 4t mais 2 na direção J. Para t igual a 4, o V para t igual a 4, a
gente tem que 3, 4 ao quadrado sobre 2 mais 5 na direção Y, mais 4 vezes 4 mais 2 na direção J. Então, no final das contas, a gente vai ter 4 ao quadrado, 16, 8, 24, mais 5, 29. Vai ser igual, isso aqui dá 29, na direção Y, mais 4 vezes 4, 16, não, 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, na direção J. Chegamos. E ele quer saber justamente o ângulo entre esses vetores. Se eu desenhar eles aqui, ó, no plano, esse vai ser meu plano X, ou seja, Y, né, dado pelo versor Y. Essa reta vai ser dada pelo versor Y unitário. E essa reta aqui vai ser dada pelo versor J, que vai ser meu Y. J vai ser 18. E meu X vai ser 29. Tudo isso em metro, né, gente? Então, se eu desenhar este vetor aqui, ó, esse vai ser meu vetor Y, VY. E este daqui nada mais é que o meu vetor Vx. Perfeito? Se eu lembrar lá, eu consigo, né, ver que isso daqui nada mais é que um triângulo retângulo. Ele quer o valor da angulação, né, entre eles. Então, tangente do ângulo entre eles. Colocar virado, né? Vai ser Vx, Vy sobre Vx. Perfeito? Isso daqui, a tangente de θ, vai ser igual a 18 sobre 29, que dá aproximadamente 0,62. Isso implica que o θ é aproximadamente 31,8 graus. E essa é a ideia de como a gente consegue decompor um vetor, por assim dizer. Perfeito? Fica aí a dica, não é tão difícil, não é tão fácil, mas dá muito bem para trabalhar. Espero que tenham gostado. Fiquem aí para mais aulas como essa. Muito obrigado pela atenção.